Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Bem, amados irmãos, eu tenho recebido vários pedidos para que eu viesse a falar sobre os dons espirituais. Eu encerrei as minhas mensagens que estava falando sobre a doutrina da salvação e voltarei a falar novamente sobre os dons espirituais. Por que voltarei? Porque o ano passado eu gravei 13 áudios, se eu não me engano, falando sobre os dons espirituais. Só que eu não tenho nenhum desses áudios. Eu perdi tudo, esses áudios. Então vamos lá. Vamos começar hoje uma jornada. Eu convido vocês, amados irmãos, a fazer comigo esta jornada dentro da Palavra de Deus. Passo a passo nós estaremos falando sobre os dons do Espírito Santo. Vamos usar o texto. Esse texto nós estaremos usando praticamente durante o período em que estiver gravando os dons espirituais, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 14, onde está escrito assim: acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, ou seja, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro profecias, e a outro os dons de discernir os espíritos, e a outros variedades de línguas, e a outros a interpretação da língua. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai amado, eu entro nesse momento na Tua presença, pedindo, Deus, revestimento para ministrar a Tua palavra.
Inicia, Senhor, hoje uma jornada falando sobre os dons espirituais, sobre os dons do Espírito Santo. Oh Espírito Santo, eu te peço nesse instante, em nome do Senhor Jesus, unja minha mente, meu coração, unja o meu intelecto, conceda-me sabedoria suficiente para poder ministrar a tua palavra da maneira como ela é, pois o Senhor é chamado Consolador, Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas o Senhor habita em nós. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai amado, permaneça na minha vida. Amados e diletos irmãos, os dons espirituais, conforme nós vamos ver, eles são diversos. Existem diversidades nos dons espirituais, mas é um só Espírito que opera por trás dos dons espirituais. Nós vamos analisar neste decorrer dos dias acerca deste ministério glorioso dos dons espirituais, e depois estarei falando sobre os frutos do Espírito Santo. Muito bem, amados irmãos, já que o Espírito de Deus usou o apóstolo Paulo, e através da boca do apóstolo, ele disse que não queria que a igreja em Coríntios fosse uma igreja ignorante a respeito dos dons espirituais. Certamente eu não posso também acreditar que o Espírito Santo deseja que a igreja de hoje seja ignorante a respeito dos dons espirituais. Amados e diletos irmãos, mesmo assim, nos dias atuais há uma grande ignorância a respeito dos dons espirituais. Há uma ignorância muito grande nesse campo acerca desses dons. Alguns até acreditam que os dons espirituais não existem. Em algumas igrejas ou em alguns lugares, as pessoas não sabem absolutamente nada da existência desses dons. Acha que esses dons já se acabou no período em que os apóstolos foram morrendo. As pessoas acham que os dons acabou com os apóstolos, mas em outros lugares sabe algo a respeito de alguns desses dons, mas os seus conhecimentos são muito limitados, até muitas vezes são puramente emocional. Alguns até acreditam na existência de alguns dons espirituais. Alguns acreditam no dom de revelação, mas não acreditam no dom da profecia. Outros acreditam que existe o dom de curar, mas no momento que fica doente, não coloca a sua fé em prática, esquece que o Espírito Santo é capaz de restaurar nosso organismo. Ao lermos a primeira carta aos Coríntios, não é uma carta escrita simplesmente a um único indivíduo, não.
carta é escrita para todos nós. A carta é escrita a uma igreja, ou seja, a igreja inteira, pois nós somos a igreja de Cristo. Alguns têm pensado que esse versículo se aplica a um único indivíduo. Mas o apóstolo Paulo mandava a igreja inteira procurar com zelo esses dons. E depois que toda a igreja, como sendo um corpo de Cristo, viesse a desejar esse dom, caberia unicamente ao Espírito Santo a distribuição desse dom a cada indivíduo, a cada um ser humano individualmente, segundo a própria decisão do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz que nem todos vão ter todos esses dons. Ele deixou bem claro isso. Nem todos vão ter todos esses dons. Pois disse, porque a um, veja bem, porque a um é dado, não é a todos. A um é dado a palavra da sabedoria, e a outro, nem a todos, a palavra do conhecimento. Alguns têm tirado esse texto fora do seu contexto e pensando que a Bíblia mandava o indivíduo, o ser humano, desejar todos esses dons. Na realidade, o que o apóstolo Paulo estava mandando era a igreja como corpo, como sendo o corpo de Cristo, desejá-lo. Nesse caso, é o próprio Espírito Santo que irá distribuir a cada um segundo lhe apraz. Não é como eu quero, não é como você quer, mas é como o próprio Espírito Santo quer. Cabe a Ele a distribuição desses dons espirituais. Os dons do Espírito, eles são diversos, está disponível à igreja. Mas quando este dom estiver em operação, ele irá proclamar Jesus como sendo o Senhor, como sendo o único Senhor. O apóstolo Paulo afirma que quando o Espírito Santo está em operação, ele proclamará que Jesus é o Senhor. É o versículo 3 de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 3. Em se tratando de um dom de expressão vocal, é claro que o Espírito Santo dirá que Jesus é o Senhor. Ou em se tratando de qualquer outro dom, sempre exaltará o senhorio do Senhor Jesus e não irá exaltar a nenhum homem. O Espírito Santo não irá atrair a atenção aos homens, mas sim ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isso é bem claro, amados irmãos. Existem nos dias atuais muitos pregadores que estão atraindo atenção para si próprio, estão exaltando-se a si próprio. Existem alguns certos sinais operando
por trás de certos pregadores que atraem muita atenção ao homem e não a Deus. E muitas vezes quando dizem fulano de tal estará pregando tal dia em tal lugar, multidões correm lá. Multidões correm lá não para adorar a Deus, mas para reverenciar o fulano de tal que está lá. Acham que o Espírito Santo usa aquele único pregador. Não, amados irmãos. O Espírito Santo usa a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E cada um de nós temos uma função específica. Cada um de nós temos os dons disponíveis, mas o Espírito Santo irá usar da maneira como Ele quer. O Espírito Santo já me usou uma certa vez por meio de profecia, mas Ele tem me usado muito mais em revelação do que em profecia. E o que ocorre, amados irmãos? Eu não posso querer profetizar sem a presença do Espírito Santo. Por isso, diz o apóstolo, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Jesus é anátema. Anátema significa amaldiçoado. Anátema significa a maldição. Ninguém pode dizer que Jesus é um amaldiçoado ou um mentiroso se ele estiver sendo usado pelo próprio Espírito Santo. Você pode ter certeza, meu amado irmão, que se alguém está exercendo um dos dons vocais, ou seja, falando em línguas, tanto em línguas estranhas como em própria profecia, e chama Jesus de maldito, ou fala contra ele de alguma forma que o Espírito Santo não está falando, esse alguém não está em Cristo. Esse alguém não é a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo afirma que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pela unção do próprio Espírito Santo. Mas, por falta de entendimento, muitas pessoas procuram operar um dom sem a presença do Espírito Santo. E sem a presença do Espírito Santo, toda vez que alguém tentar operar algum dom, vai acabar caindo em contradição. Talvez o dom tenha sido manifestado na vida desta pessoa em alguma ocasião. E aí, muitas vezes por falta de zelo, essas pessoas acham que agora possui o dom e que possa operá-lo segundo a sua própria vontade. Eu tenho visto pregadores querendo utilizar os dons espirituais e não deixando o Espírito Santo usá-lo. Eles querem usar o Espírito e não ser usado pelo próprio Espírito Santo. Portanto, quando alguém faz assim, inevitavelmente vai acabar ficando em apuro. Ficam totalmente vulneráveis ao engano satânico.
Quando nós afastamos, amados irmãos, da palavra, quando nós começamos a nos afastar da palavra, pois a palavra é o próprio Espírito de Deus, o próprio Jesus afirma isso. Ele diz que a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é Espírito. E quando nós nos afastamos da palavra de Deus, aí damos lugar para Satanás. E Satanás que fará as coisas vir ao encontro dos nossos próprios desejos. Existem muitas pessoas revelando com o espírito maligno, fazendo sinais de maravilha. Muitas vezes por trás destas pessoas existe um espírito de adivinhação, existe um espírito familiar. E o que ocorre? O demônio sabe o passado, ele conhece o passado, mas o futuro ele não conhece. A única certeza que Satanás conhece do futuro é que a igreja de Cristo vai ser arrebatado, que a igreja de Cristo vai ser glorificado. E a única certeza que Satanás tem no futuro é que ele será acorrentado por 1000 anos e que ele será lançado para a eternidade, eternamente no fogo do inferno, com todos os seus demônios e com todos os seus seguidores. E existem muitas pessoas, amados irmãos, lendo data de nascimento, fazendo revelação de número de identidade. Mas por trás destas pessoas existe um espírito de adivinhação. O Espírito Santo não precisa disso. O Espírito Santo, ele exalta o senhorio do Senhor Jesus. Ele não chama atenção para o homem. Portanto, quando nós nos afastamos da palavra, nós damos lugar para Satanás operar em nossa vida. E é Satanás que irá ao encontro dos nossos desejos. E acabaremos caindo, amados irmãos, em contradição. Iremos, muitas vezes, nos afastar da verdade. Iremos, muitas vezes, deixar que a verdade não venha à tona. Pois o apóstolo Paulo afirma que os dons são diversos. Paulo, o apóstolo, passou a dizer: ora, os dons são diversos. E também há a diversidade no serviço. Aqui ele fala sobre os dons espirituais e depois ele fala também sobre os dons do ministério. E ele passa a dizer, em outras palavras, Paulo estava dizendo: há dons diferentes, mas é o mesmo Espírito. E a diferença de serviço, quando ele fala sobre a diferença de serviço, ele fala sobre a diferença no ministério, ele fala sobre a diferença de cargo no ministério. Mas ele diz mas o mesmo Deus opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Depois, o apóstolo passou a dizer: porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro a palavra do conhecimento. Note que o apóstolo está chamando esses dons de manifestação do Espírito. A manifestação dele é concedida para um fim proveitoso. E assim, o apóstolo alista 9 manifestações do Espírito. Ele alista 9 dons espirituais. 3 categorias de dons que fala sobre
São 3 categorias distintas, 3 categorias diferentes, mas distintas. A descrição mais simples desses 9 dons é que 3 deles dizem algo, e 3 deles fazem algo, e 3 deles revelam algo. Os dons que dizem algo são os dons de expressão vocal. São ele, a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de língua. Os dons que fazem algo são os dons de poder. São os dons de poder, que é o dom da fé. Pois a fé traz à existência as coisas que não existem. Ele traz lá do mundo espiritual à existência as coisas que ainda não existem, mas que Deus cria para te dar. A operação de milagre e os dons de curar. Esses dons, ele faz algo, ele realiza algo. Cada vez que esse dom que entra em poder, é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Veja que aqui está os dons quanto curar ficam no plural, porque o dom de curar não é um único dom, são vários tipos de cura que pode acontecer. Os dons que revelam algo são os dons de revelação, são ele, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, e o discernimento de espírito. Amados e diletos irmãos, esses dons são alistados na ordem da sua importância. Dos 3 dons de revelação, a palavra da sabedoria é o melhor dom. Dos 3 dons de poder, o dom da fé é o melhor dom. Na verdade, o dom da fé, ele sempre estará atuando em todos os outros dons, pois você só irá operar um dom do Espírito Santo, se você tiver a fé de que Deus irá te usar. Porque se você não tiver o dom da fé operando dentro de você, você jamais irá operar qualquer tipo de dom, seja ele espiritual ou natural. O dom da fé, portanto, é o melhor dom. Dos 3 dons de expressão vocal, o dom da profecia é o melhor dom. Portanto, meu irmão, minha irmã, a Bíblia, a palavra sagrada, nos manda procurar com zelos os melhores dons. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Amanhã, se o Senhor me permitir, eu voltarei falando sobre o dom da palavra do conhecimento. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te guarde e te proteja. Hoje é segunda-feira, 15 de agosto. Estarei dando data a todos a ministração que eu estiver fazendo sobre os dons espirituais, para que você possa guardá-lo com carinho, se assim sentir no seu coração. Amém?